Olá, leitora! Olá, leitor! Meu nome é Kátia Chiaradia, eu trabalho com os manuais de literatura da editora Saber e Ler. Hoje eu vim apresentar para vocês um livro muito divertido chamado Os Caras Malvados. É o primeiro de uma série homônima, Os Caras Malvados, de Aaron Blabey, que também é autor de uma outra série de muito sucesso no mundo inteiro, Pig, o Pug. Caras Malvados é a divertidíssima história de 4 caras cansados de terem fama de malvados. O Senhor Lobo, o Senhor Tubarão, o Senhor Piranha, natural do Rio Amazonas, e o Senhor Cobra. Fatos de ter essa fama, de serem conhecidos como malvados, decidem traçar uma nova trajetória, né? Descobrem novas pessoas dentro de si e querem ser heróis. Tudo começa, essa motivação do Senhor Lobo, né? Que é o organizador do grupo, começa porque ele acha muito injusto, só pelo fato de ele gostar de se vestir com as roupas da vovozinha dele, ele acha muito injusta essa fama de ele ser malvado como todos os lobos, né, como todos os lobos maus. Mais um traço muito interessante do livro, né, essa intertextualidade com esse clássico mundial, que é a história da Chapeuzinho Vermelho. E quando nós começamos a ver o livro e entramos em contato com a ficha de suspeito do Senhor Lobo na delegacia, percebemos que ele é acusado dos seguintes crimes: assoprar casas, fingir que é uma ovelha, fingir que é uma velhinha, roubar camisolas e chinelos, crimes horrendos, e todos com uma intertextualidade, né, com um traço de intertextualidade em clássicos da literatura que envolvem lobos. É muito interessante esse trabalho com a ficha, né, a ficha policial, um gênero bastante atípico e inesperado para a escolaridade e colocado de uma maneira muito interessante. Já entrando então um pouco na questão da forma do livro, o trabalho em cima da multimodalidade, da multissemiose é o que mais chama atenção, né? É a isso que nós demos bastante atenção no manual do professor que você recebeu. Nós acreditamos que o livro é muito mais bem aproveitado na sala de aula quanto mais nós ensinarmos o nosso aluno, né? Nós andarmos pelo nosso aluno na construção da leitura a partir da forma. Os Caras Malvados é escrito no gênero história em quadrinho, né, que por si só é um gênero que já pressupõe um leitor especial, um leitor específico, um leitor capaz de preencher lacunas entre um quadro e outro, né, a literatura quadro a quadro. A narrativa, a história em si não é capaz de acontecer sem que esse leitor preencha o papel que seria do narrador na literatura convencional, né? Na literatura que não seja quadro a quadro. Do ponto de vista do tema, Caras Malvados traz a história de 4 pessoas que decidem descobrir, né, que descobriram dentro de si um novo eu, descobriram uma nova meta e decidem mudar, né? Então a temática da descoberta de si é inicialmente a mais presente. Chama bastante atenção também, nós sugerimos isso no trabalho de interdisciplinaridade, o fato de que um dos personagens, o Senhor Piranha, não fala fluentemente ou unicamente, mais bem a melhor palavra, não fala unicamente o português, né? Ele se expressa em um bilinguismo muito interessante porque ele é natural do Rio Amazonas, da parte boliviana. Nós sugerimos, então, que vocês trabalhem um pouco isso, né? Essa possibilidade de, num mundo globalizado e especificamente no nosso país, já há alguns anos, pelo Tratado do Mercosul, né? A presença de diferentes idiomas e, no mais, de diferentes línguas ou linguagens, né? E, no nosso caso, mais especificamente, aqui no Caras Malvados, com a presença do espanhol. Vocês perceberão que há uma situação divertidíssima, né, em que o Senhor Piranha é confundido com sardinha, né, e ele faz questão de dizer que é uma piranha e não uma sardinha. Nós esperamos que esse livro divirta vocês, que traga bons trabalhos. Nós acreditamos que tanto a temática quanto a forma são capazes de motivar trabalhos em grupos, trabalhos de leitura individualizada, de leitura solitária, de leitura em sala. Acreditamos que seja uma excelente pedida, que seja um trabalho muito frutífero. Ainda da perspectiva do trabalho com gênero, uma informação relativamente secundária, mas muito interessante,
é a história da cristalização da história em quadrinho, né, do gênero história em quadrinhos no nosso convívio, né, na nossa tradição de leitura. As histórias em quadrinhos se tornaram muito populares, muito famosas a partir da década de 60 por causa dos comics, né, por causa dos gibis, das histórias em quadrinhos que normalmente falam de super-heróis e de heróis. Se vocês tiverem a oportunidade de perguntar para os alunos de onde vocês conhecem, né, onde vocês já viram, sobre o que falava, né, o que falavam as histórias em quadrinhos que vocês conhecem, certamente a maioria dirá que é por causa dos super-heróis. Esse gancho temático, né, da história do gênero com a história descrita em Caras Malvados já é outra possibilidade de leitura e de construção narrativa, porque Caras Malvados 1 conta também a história de 4 pessoas, de 4 vilões, né? 4 pessoas com fama de vilão que querem se tornar caras bonzinhos e decidem fazer coisas boas, abdicar de si, abdicar de seus gostos, abdicar de seus interesses e decidem fazer o bem pelo outro. É uma temática bastante interessante. Nós acreditamos que esse livro seja uma ótima escolha para o trabalho com os 6º e 7º anos. Apostamos nele como uma grande possibilidade de trabalhar um gênero muito divertido, muito educativo e numa temática muito construtiva, né, da educação, que é justamente o convívio com a diferença. Esperamos que vocês se divirtam com a leitura como nós nos divertimos e que esse vídeo tenha ajudado. Até!